Oi gente, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Daniel de Química e hoje a gente vai fazer dicas sobre eletroquímica, beleza? Vem comigo! Olha só, galera, a primeira coisa que a gente vai ver quando a gente está falando de eletroquímica são as pilhas, beleza? Quando a gente está falando de pilhas, a gente sempre vai estar falando de um processo que ele é espontâneo, ok? Além da pilha ser um processo espontâneo, ele é um processo em que a gente tem a produção de energia elétrica, ok? Então, a pilha é um processo espontâneo que produz energia elétrica. Esse processo espontâneo que produz energia elétrica, ele sempre vai ter que ter um ΔH, um ΔE, perdão, uma diferença de potencial, ela sempre tem que ser maior do que zero, beleza? Então essas são as características que a gente tem básicas para uma pilha, ok? Além dessas características, a gente sempre vai diferenciar a pilha em dois pontos. A gente vai ter uma pilha que a gente chama de cátodo, e a gente vai ter uma região que a gente chama de cátodo e uma região que a gente chama de ânodo, beleza? O que a gente tem que se preocupar quando a gente está falando dessas pilhas aí, desses cátodos e desses ânodos? A gente tem que se preocupar com as características que esse cátodo e esse ânodo vai ter, beleza? Primeiro, o cátodo, ele vem da palavra cátion ali, que a gente lembra que é um íon de carga positiva. Então, necessariamente, na pilha, como ela é um processo espontâneo, a gente vai dizer que ele é o polo positivo, beleza? E o ânodo, então, ele vai ser o polo negativo, ok? O que a gente leva em consideração? Se o cátodo ele está sendo o polo positivo, significa que os elétrons estão se movimentando para o cátodo, certo? E como é que a gente define quem é o cátodo e quem que é o ânodo, Daniel? A gente vai definir isso pelos potenciais que a gente tem. No caso, a gente tem aí o cobre 2+, esse cobre 2+, ele pode receber 2 elétrons e se transformar em cobre 0. E o potencial dele, o potencial do cobre aí, nesse caso, vai ser de mais 0,34 volts. A gente pega o zinco ele também pode receber 2 elétrons. Então, o zinco 2+, mais 2 elétrons, e ele vai vir a se transformar a zinco 0. E o potencial do zinco aí é de menos 0,76 volts. Se a gente observar isso aí direitinho, a gente consegue notar que ambos esses potenciais são potenciais de redução. Como assim potencial de redução? São potenciais que estão indicando a capacidade daquele elemento de receber elétrons. Se a gente observa isso, a gente também nota que pelos valores de potencial de redução, o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do zinco. Isso significa que o cobre ele tem a maior capacidade de receber elétrons do que o zinco. Então, entre essas duas espécies químicas que a gente tem aí, o cobre com certeza irá reduzir. Se o cobre está sendo reduzido, isso significa que o zinco obrigatoriamente tem que estar sendo oxidado, ok? Porque sempre que a gente está falando de uma pilha, a gente está falando de sempre que a gente está falando de eletroquímica no geral, a gente está falando de um processo de oxirredução, beleza? Então, se o cobre está sendo reduzido, o zinco vai ter que ser oxidado. Dessa maneira, a gente consegue ver que os elétrons, eles vão sair então da espécie com menor potencial de redução e ir para a espécie com maior potencial de redução. Ou seja, os elétrons eles vão sair do zinco e vão para o cobre, beleza? A partir desse processo aí, a gente começa a observar. O cátodo ele reduz, como a gente viu por conta dos potenciais, e o ânodo ele oxida, como a gente viu por conta dos potenciais também. Daniel, mas se ele não tivesse me dado o potencial de redução, ele tivesse me dado o potencial de oxidação. Olha só, se ele está falando do potencial de oxidação, vamos pegar o do cobre aqui, o cobre 0, ele está se transformando em cobre 2+, mais 2 elétrons, beleza? Se o potencial de redução do cobre era de mais 0,34, significa que o potencial de redução, de oxidação do cobre, ele vai ser de menos 0,34. Então, esses dois potenciais que a gente tem aqui, a gente tem um processo de redução, e aqui, então, do zinco, a gente está pegando o zinco 0 e está transformando ele em zinco 2+, mais 2 elétrons. Isso significa que o potencial dele, se antes era menos 0,76, agora passa a ser de mais 0,76 volts. Então, a gente tem aí o potencial de oxidação, ok? O que a gente consegue observar nesse processo aí? A gente consegue observar que se eu tenho um maior potencial de redução, reduz. Se eu tenho um maior potencial de oxidação, oxida, tranquilo? Então aí a gente tem os elétrons migrando de um lado para o outro de dentro da minha pilha, ok? O que a gente tem que tomar cuidado, e isso aqui principalmente para a prova do UNB, ok? A gente tem que ter tem que identificar o tipo de eletrodo que a gente tem, ok? Se a gente tem um eletrodo ativo, no caso no cátodo, a gente vai ter um aumento da massa. Por quê? Os elétrons estão chegando dentro dessa placa aqui, e quando ele chega dentro dessa placa, ele atrai os cobres 2+, que estão em solução aí. Esse cobre 2+ está em solução, ele vai se aproximar da placa e vai pegar os elétrons para ele, se transformando em cobre 0, como a gente consegue ver por essa reação aí. Se ele está se transformando em cobre 0, significa que esse cobre ele é insolúvel em água. Então a gente começa a ter um aumento
da massa do eletrodo, ok? A gente começa a ter um aumento da massa do eletrodo. O eletrodo está aumentando aí devido à deposição de cobre em sua superfície, tranquilo? Se por um acaso esse eletrodo ele fosse um eletrodo inerte, a gente não necessariamente teria uma alteração da massa, ok? A minha massa ela poderia ser inalterada, ok? Pode ser inalterada. Por exemplo, se a gente estivesse reduzindo e formando um gás aqui dentro, a gente teria a massa do eletrodo, ele seria inerte, ele seria inalterada, beleza? Vamos lá. No outro lado aqui, no lado do zinco, quando a gente está tirando os elétrons do zinco, a gente está pegando esse zinco 0 que está aqui, que faz parte da estrutura metálica do eletrodo, e está transformando ele em zinco 2+, como a gente consegue ver pela equação de oxidação ali, beleza? Então, quando a gente está fazendo com que ele se transforme em zinco 2+, esse zinco 2+, ele está migrando para dentro da solução, e está aumentando a concentração de zinco 2+, aqui dentro, beleza? Aqui a concentração de cobre 2- estava diminuindo. Quando a concentração de zinco 2+ está aumentando, então significa que esse eletrodo aqui ele está começando a diminuir a massa, ok? Por que ele está diminuindo a massa? Porque ele está perdendo parte da massa dele para dentro da solução, está dissolvendo parte dessa massa. Então ele é um eletrodo ativo e a massa dele está diminuindo, beleza? Se ele fosse um eletrodo inerte, poderia acontecer da massa dele estar sendo inalterada, beleza? Então toma cuidado com esse processo dos eletrodos aí. Vocês têm que identificar se o eletrodo ele participa ativamente e o que está sendo formado e o que está sendo consumido, beleza? Olha lá, uma vez que a gente determinou isso aí, a gente tem o eletrodo que está sendo diminuído, está aqui no meu ânodo, a gente tem o eletrodo que está sendo aumentado, está aqui no cátodo, ok? A gente pode determinar agora o ΔE dessa reação. O ΔE dessa reação, a gente vai ter o maior potencial de redução, ou seja, o potencial de quem está sendo reduzido, 0,34, mais o maior potencial de oxidação, ou seja, o potencial de oxidação de quem está sendo oxidado, 0,76. Então, naquele voltímetro que está aqui em cima, ele deveria estar apresentando a voltagem de 1,10 volts, beleza? E isso é o valor que teria que estar sendo apresentado nesse voltímetro aqui, certo? E a gente ainda, para não esquecer, a gente tem o papel da ponte salina aqui, ok? Essa ponte salina ela é formada por sulfato de potássio e a ponte salina ela vai ter como característica a compensação das cargas. Se a gente observar, a quantidade de cobre 2+ está diminuindo, porque o cobre 2+ está indo para dentro da placa. Então, para essa solução, eu preciso que a ponte salina mande íons positivos, ou seja, ela vai mandar os íons K+. Para essa solução, a gente está tendo um aumento da quantidade de zinco 2+, ou seja, essa solução está ficando positiva. Se ela está ficando positiva, eu preciso compensar isso com cargas negativas. Então, para dentro dessa solução, a ponte salina ela vai mandar SO4, 2-, beleza? Deixando aí essas soluções todas com cargas neutras, certo? É isso aí. Vamos para a próxima, eletrólise. Olha só, eletrólise a gente tem dois tipos de eletrólise, beleza? O primeiro tipo de eletrólise que a gente tem aí é a eletrólise ígnea, ok? Qual que é o problema da eletrólise ígnea? O problema da eletrólise ígnea é porque ela precisa de uma alta temperatura. Ela precisa de uma alta temperatura porque geralmente quando a gente está falando de eletrólise ígnea, a gente está falando da eletrólise de sais, ok? E por a gente estar falando dessa eletrólise de sais, os compostos iônicos eles têm um alto ponto de fusão. Então a gente precisa que eles estejam fundidos para que a gente consiga fazer essa eletrólise ígnea, ok? O que a gente precisa, o que a gente tem de diferente entre a pilha e a eletrólise? Quando a gente fala da eletrólise, a eletrólise ela vai ser um processo não espontâneo, em que a gente tem o consumo de eletricidade, ok? Consumo de energia elétrica. Essa é a diferença básica entre as duas, ok? Além da gente ter essa diferença, enquanto lá na pilha o ΔE ele tinha que ser maior do que 0, o ΔE aqui ele tem que ser menor do que 0, beleza? Então aí a gente tem as características da eletrólise. Outra coisa que é importantíssima a gente reforçar, ok? Quando a gente fala do cátodo, o cátodo, tanto na eletrólise quanto na pilha, ele sempre reduz. Quando a gente fala do ânodo, tanto na eletrólise quanto na pilha, ele sempre oxida. Só que como aqui a gente está fazendo um processo que ele é não espontâneo, a gente está fazendo uma inversão dos polos, ok? Então o cátodo, em vez de ser o polo positivo, ele passa a ser o polo negativo. E o ânodo, em vez de ser o polo negativo, ele passa a ser o polo positivo, beleza? Então a gente tem uma inversão dos polos aí, também, beleza? Daniel, e a questão dos eletrodos? Se ele vai aumentar, se ele vai diminuir? Aqui a gente exige um pouco mais de cuidado. É importantíssimo que a gente observe exatamente o processo que está acontecendo. Por exemplo, aqui no Cl-, ele está sendo oxidado, ok? Eu estou pegando Cl- aí, eu estou pegando 2 átomos de Cl-, esses 2 átomos de Cl- estão se transformando em Cl2 mais
2 elétrons, ok? E no caso do sódio aí, a gente tem um átomo de sódio que ele está na forma de Na+, ele está ganhando mais um elétron e ele está indo a Na0, beleza? Então a gente tem exatamente esses processos acontecendo. Um está acontecendo no ânodo e o outro está acontecendo no cátodo, beleza? Quando a gente está fazendo esse tipo de processo aqui, a gente tem que observar o que está sendo formado. O Cl2, quando está sendo formado, ele é gasoso. Se ele é gasoso, significa que quando o Cl2 é formado dentro da minha cubeta aqui, ele vai sair e vai borbulhar para fora da minha solução, beleza? Enquanto o sódio que está sendo formado, ele é um sódio sólido, ele é um sódio metálico. E ele está sendo formado na superfície do eletrodo. Então esse eletrodo aqui eu posso dizer que a massa dele está aumentando, ok? O eletrodo cátodo, a massa dele está aumentando. Enquanto o eletrodo do ânodo, ele permanece inalterado. Uma vez que o Cl2 está sendo formado, ele está saindo para fora da minha mistura aí, ok? Para fora do meu material fundido, certo? Beleza, vamos para a próxima, eletrólise aquosa. Quando a gente fala da eletrólise aquosa, a gente tem que se preocupar bastante por conta da competição dos íons da água. A água ela tem esse processo de autoionização aqui, em que ela está sendo transformada em H+, e está sendo transformada em OH-. E uma vez que a gente tem lá dentro algumas substâncias, essas substâncias elas vão competir aí. Essas competições elas vão ser definidas por essa ordem de descarga que a gente observa aqui. A gente tem a descarga de cátions, a gente tem a descarga de ânions. Quando a gente fala da descarga de cátions, a gente sempre vai fazer um comparativo. Eu vou pegar o H+, e vou comparar o H+, com os cátions que eu tenho dentro daquele sistema, beleza? Descarga de ânions, eu vou pegar o H- e vou comparar o H- com os ânions que eu tenho lá dentro daquele sistema, beleza? Primeiro aqui, a gente tem H+, e a gente está competindo o H+ com o Na+. Se eu estou competindo H+ com o Na+, o Na+ é o elemento da família 1A. Se a gente observar a ordem de prioridade, a gente vê que o H+ ele tem maior prioridade do que o 1A. Se ele tem maior prioridade, significa que nesse caso aí, eu vou ter água que ela está sendo reduzida, beleza? Então a água ela vai passar pelo processo de autoionização, vai formar H+, vai formar OH-, beleza? E isso aqui, depois eu vou pegar e vou fazer o processo de redução. Eu vou pegar esse H+ que está sendo formado, e eu vou colocar mais um elétron aí junto dele, e eu vou formar H. Como não posso existir só H na natureza, eu tenho que formar um gás, eu vou formar H2. Então aqui não vai poder ser só um elétron, terá que ser 2 elétrons, eu vou precisar de 2 H+, beleza? Se eu pegar aí no caso o ânion que a gente está levando em consideração, eu estou levando em consideração que o Cl- ele é um D+ ânions. Se ele é D+ ânions, significa que ele estará sendo oxidado, beleza? Então eu tenho aí Cl-, esse Cl- ele irá perder um elétron. Então, quando ele perde um elétron, ele vira um Cl. Eu não posso ter só Cl na natureza, eu tenho que ter um Cl2. Se eu tenho que ter um Cl2, isso significa que eu vou precisar ter 2 elétrons, então eu vou precisar ter 2 Cl-, beleza? Então, esse é o processo que está acontecendo aí pra gente, ok? Percebam uma coisa, quando a gente está fazendo essa eletrólise da água aqui, a gente está pegando o H+ aqui e a gente está utilizando ele no processo de redução. Ou seja, está sobrando OH-. Então, quando eu estou reduzindo a água, o pH está aumentando, beleza? Então, se reduzir a água, o pH aumenta, significa que oxidar a água, o pH diminui, beleza? Então, levando em consideração que aí a gente tem uma reação entre o H2O e o NaCl, e a gente está fazendo uma eletrólise disso, a gente viu que os dois produtos que a gente está formando é o H2 e o outro que a gente está formando é o Cl2. Aqui eu já sei que eu vou ter que balancear essa equação. Por quê? Porque eu preciso de 2 Cl's aí. E eu vou precisar de mais hidrogênios. Por que eu vou precisar de mais hidrogênios? Porque se a gente reparar, o H+ que eu estou formando está deixando para trás o H-. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter OH- aí dentro dessa solução também, ok? Então, eu vou precisar ter 2 OH- para que consiga ter um balanceamento. E aí a gente tem sobrando aí 2 Na+, que foi o Na+, que não sofreu nenhum tipo de processo, beleza? Então, sobrou aí essas duas espécies, a gente então consegue ter a obtenção de H2, Cl2 e NaOH, ok? Formando esse daí, é uma das eletrólises mais importantes que a gente tem para a indústria, uma vez que a gente consegue obter hidrogênio gasoso, cloro gasoso e hidróxido de sódio, beleza? É isso aí, galera. Brigadão, boa prova para vocês, boa sorte, valeu!